A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Faça-se apóstolo da verdade, ajudando a imprimir e distribuir os boletins que ensinam a verdade sobre Deus. Não atraiçoe os ensinamentos de Deus. Inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de todos os vídeos, deixe o seu like, ajude a divulgar a doutrina de Deus compartilhando os vídeos em suas redes sociais, convidando seus amigos a se inscrever no canal. Compreende-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista em sua cidade e participem. Vamos apresentar mais um condensado deixado por ele, Oswaldo Polidoro, o anjo mensageiro poderoso do Apocalipse, o Kardec, reencarnado na pátria do Cruzeiro do Sul, Brasil, coração do mundo. Como não poderia deixar de ser, são verdades divinas expostas e entregues a nós, os teus filhos. Duvide de tudo que você vai ver e ouvir aqui neste canal, mas após a dúvida, com o coração limpo e o cérebro puro, pesquisando, olharás e verás quem está com a verdade olhando no espelho da lógica. Vamos fazer algum comentário e a seguir faremos a leitura do boletim desta semana. O boletim desta semana versa sobre a sagrada finalidade da existência do espírito, do mundo e da matéria. Muitos dizem, eu não sei porque estou aqui e não sei para onde vou. Graças a ele, o princípio sagrado, com os ensinamentos que ele trouxe agora na fase de restauração e consolidação da doutrina, nos ensinou por que estamos aqui e para onde vamos e qual é a sagrada finalidade. Deus não cria nada sem objetivo. Tudo tem um sentido de ser em Deus. Quem existe deve estar em algum lugar, fazendo alguma coisa para algum fim. A finalidade do Espírito não é reencarnar e encarnar numa roda sem fim, mas sim um dia voltar a ser Deus em Deus, porque essa verdade foi ensinada desde milênios. Krishna, Pitágoras já ensinavam essas verdades divinas, Moisés também o fizeram. E o Cristo veio e exemplificou tudo isso em uma síntese simples e fácil de entender. O Pai é Espírito e verdade e assim quer que seus filhos venham a ser, ou seja, Deus deseja que voltamos a Ele totalmente reintegrado, porque somos da mesma essência que Deus é. E Jesus sempre deixou isso bem claro. Se não tivesse corrompido os ensinos que Ele deixou, a besta 666 sempre deixou isso bem claro. Eu e vós somos iguais em origem e finalidade. A diferença entre eu e você, e vocês, é que eu estou pronto e vós ainda por fazer. Vamos aprender com Deus, vamos com a leitura do boletim. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio. Gratidão, Pai divino, por mais essa oportunidade que nos concede na carne e fora da carne. Gratidão a toda a corte celeste abaixo do Senhor Jesus, João Evangelista, o nosso atual diretor planetário, Sócrates, Mãe Maria, Gandhi, entre outros, e as 3 legiões que comandam o trabalho socorrista nessa hora de transição de uma para outra era, que vai até o ano de 2050. São as legiões médicas, chefiadas por nosso querido irmão Bezerra de Menezes, e as legiões comandadas por nossa querida irmã Maria Madalena, que socorre nos lugares de pranto, dor e ranger dos dentes, na subcosta, nos umbrais, nas residências, recolhendo irmãos para posterior encaminhamento, e as legiões que mantêm a disciplina e a ordem no planeta, chefiada por nosso querido irmão Nero. São as legiões de soldados romanos, pretos velhos, índios, hindus,
baianos, caboclos, marinheiros, guardiões, ciganas, floristas, entre outros. Que Deus abençoe e que Deus pague a todos. Não me alonguei muito no comentário no início do vídeo para não torná-lo muito longo, porque é um assunto que tem muito o que se falar e comentar. Mas vamos com o boletim que já dá para termos uma ideia dessa sagrada finalidade, da tremenda importância que isso devia ter na vida dos filhos de Deus. Quantos vivem com a mente voltada para a sagrada finalidade da existência? O problema da centelha divina, derivada do princípio ou de Deus, não é de salvação de graça por alguém de fora, de enviados de Deus, cristos ou não cristos, como inquerem os salafrários, os mistificadores, clericalismos, que fabricam estúpidos para depois explorá-los vilmente. Comece estudando o que a Bíblia ensina. Eis que tendes o reino de Deus dentro de vós próprios, e ele não virá com mostras exteriores. Espírito e verdade é Deus, assim que venha a ser os seus filhos. Sede santo, como santo é Deus. Santificai-vos em tudo. São palavras do Mestre Jesus, o divino modelo de comportamento para esta humanidade. Está no mundo o livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, que é o Evangelho Eterno, o de Deus, o que Deus nos promete no Apocalipse 14, versículos de 1 a 6, e que vos ensina a seguinte sagrada síntese: a verdade das verdades. Princípio, ó Deus, essência divina onipresente, onisciente e onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total. O espírito e a matéria, os mundos e as humanidades e as leis relativas retornarão à unidade essencial, ou espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino humanismo. Espírito, Filho, as centelhas emanadas, não criadas, contêm todas as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochar no seio dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divino como unas, ou Espírito e verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes, Krishna e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível de verbo exemplar, de tudo que deriva do essencial, e aí ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito. Eles se formam para o Espírito Filho ter meio de agir no cosmos ou matéria. Com a autodivinização do Espírito, ao atingir a união divina ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmo. A matéria é essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. Porque, filhos de Deus, Deus só veio a prometer o Evangelho Eterno, o divinismo, no Apocalipse 14, 1 a 6? Simplesmente porque Jesus deixou o mundo vos avisando: tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. Tenha consciências dessas verdades. Os imundos clericalismos, previstos no capítulo 3 do Apocalipse, e surgido em Roma a partir de 313, esconderam dos filhos de Deus as divinas verdades que Deus entregou por Moisés, os profetas de Jesus, que é a doutrina de comportamento. Portanto, se Deus enviou o profeta Elias para entregar o seu evangelho eterno, o prometido no Apocalipse 14, 1 a 6,
também mandou entregar o divino documentário bíblico, o que a besta romana e o falso profeta vivem traiçoando de 313 para cá, pecando e vos obrigando a pecar. Aprendam mais com Deus o que Deus entregou para Moisés e Jesus, os profetas e Jesus. Uma observação, meus irmãos: o Evangelho Eterno ensina para nós, filhos de Deus, do embrião à cristificação, todo o cronograma ou programa divino para o espírito e a matéria, os mundos e as humanidades. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus e o primeiro Pentecostes, o derrama de dons, o batismo de dons para toda a carne, como devem ler no livro de Números, capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércio de godos ou simulações do fingimento, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, como sempre aconteceu, depois dos ensinos e das graças vindos de Deus, foram os rabinos ou padres ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo aparências de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médiuns e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vida do verbo exemplar ou Messias e um novo Pentecostes, o derrame de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. O supremo documento, o código moral de conduta para mundos e humanidade, ou seja, a trilha que os cristos fizeram para chegar a ser um espírito uno com Deus. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. O verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último ceitil. Como Jesus tratou os padres, ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis e por todos esses crimes respondereis. Adentre agora ao conhecimento do santo mediunismo, mas através de Deus, por meio da Bíblia e não de quaisquer outras fontes, de encarnados ou desencarnados, e o façam pensando na lei de Deus, porque o fator fundamental para o uso correto é a limpeza de consciência. Cronograma de implantação da doutrina divinista ou de Deus, como veremos a seguir, ao encadeamento perfeito entre as promessas do Velho Testamento que se cumprem no Novo Testamento através de João Batista e Jesus, principalmente. Primeiro tempo, Moisés, o grande médico todo do revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado, e assim desejou. Quem dera que o Senhor desse seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3.
Derramarei meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2:28. Terceiro tempo. João Batista e Jesus, durante a encarnação, prepara o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. Ressurreição quer dizer desencarnação. Quarto tempo. Depois de tudo preparar durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com as arrogas de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único, dentre os grandes mestres e iniciadores, que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observa o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho, ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para quantos estiverem longe, quantos o Senhor assim quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outras línguas diversas e a outras interpretações. Primeira Epístola aos Coríntios capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João capítulo 4. E esses sinais seguirão os que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potagem mortífera não lhes fará mal. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Testificando também Deus com eles por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Hebreus 2, 4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9:9, tradução João Ferreira de Almeida. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12:10. E que prejuízos causaram os cléros? Não findará o segundo milênio sem que venha o dilúvio de fogo previsto por Jesus e o Apocalipse. De Jesus, vide Mateus, capítulos 24 e 25. Do Apocalipse, capítulos 17, 18, 19 e 20. E se alguém pensar que Deus, Jesus e o Apocalipse irão falhar em benefício de imundos clericalismos, traidores de Deus, sua justiça, seus dons, seus mandamentos e seus anjos ou espíritos mensageiros, se puder, pergunte à justiça divina. Com o livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, Deus vos entrega o divinismo, a Bíblia final, prometido no Apocalipse 14, 1 a 6. Portanto, também a oração dos divinistas. Peço-te a graça, Deus, jamais propositalmente vir a ser pecador contra os 10 mandamentos. Peço-te a graça, o sagrado princípio, de nunca propositalmente vir a blasfemar contra os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. Peço-te a graça, ó divina causa originária, de jamais nas minhas obras negar os divinos exemplos de Jesus. Peço-te a graça, Pai divino, de jamais negligenciar perante as divinas promessas contidas nos capítulos 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse, o livro dos eventos por vindouros. Peço-te a graça, ó Deus, de jamais duvidar dos teus santos anjos, dos mensageiros de teus ensinos e os entregadores de tuas divinas bênçãos. Enfim, Senhor, peço-te a graça de nunca ser o traidor de mim mesmo, por negar a tua existência, teu infinito poder e o sagrado destino que reserva a teus filhos. Nesta divina mensagem do Espírito da Verdade, tendes a sabedoria divina, a eterna, exposta de modo o mais simples e direto,
ao alcance de qualquer filho de Deus, a origem, sustentação e destinação das infinitas galáxias e humanidades. Das montanhas de livros com pretensões doutrinadoras, o grande número fornece rasteirismos, mediocrismos, nauseabundos, tudo que engorda religiosismo comerciáveis, negociatas, aquilo que a lei de Deus condena. O divinismo. Assina o boletim Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado, em sua última encarnação nesse planeta. Que Deus abençoe, que Deus pague a todos. Agradecemos aqueles que nos acompanham no canal, com as leituras dos boletins publicados semanalmente, com os livros do Pai publicados mensalmente. Que Deus abençoe, que Deus pague a todos. Até a próxima leitura do boletim. Fiquemos nas bênçãos divinas, graças a Deus.